Boa noite, sejam bem-vindos ao volume 4 deste segmento intitulado Os Filhos do Boom. Hoje, com a presença absolutamente inestimável do João Paulo Sousa, da Estudantina Universitária de Coimbra, ele também um filho do boom e também seguramente com muitas histórias e passagens e memórias até desse tempo irrepetível, por único. Certamente ele terá muito para nos contar. Boa noite, João Paulo, antes de mais nada. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar de volta, já não com a frequência que era habitual noutros tempos, mas tenho muito gosto em estar de volta a este mundo e de percorrer um bocadinho as memórias, porque no fundo agora basicamente é isso que se passa comigo. E estamos precisamente a falar, e é este segmento em concreto, uma parte muito importante. Eu hoje vou começar pelo fim dos outros 3 volumes anteriores, que é: consideras para ti que o boom finais dos anos 80 e inícios dos anos 90 do século XX terá sido porventura o momento mais único, la creme da história tornaril portuguesa estudantil? Bom, repara, eu quero fazer aqui desde já um ponto de ordem para que mais tarde não venha a ser apontado, como ainda recentemente alguém tentou fazer. Nós temos que colocar cada pessoa, e no meu caso pessoal, na sua própria experiência, na sua vivência pessoal, no sítio onde se inseria, na academia em que se inseria e na fase em que as coisas se passaram. Ora bem, eu entro na faculdade ainda na primeira metade da década de 80, num período em Coimbra, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, num período em que, digamos que a praxe e as atividades académicas, em geral, estavam a ser retomadas com uma força e com uma dinâmica absolutamente impressionante. Eu recordo-me que era raro o mês na Associação Académica que não aparecia uma nova secção, fosse de xadrez, fosse filatelia, fosse do que fosse, e, portanto, é enquadrado num período de recuperação e de revalorização de algum património histórico, da cultura coimbrã e da praxe coimbrã, que também vem, obviamente, atrás disso, ao lado disso. Dentro de todos estes fenómenos, obviamente que um dos elementos marcantes, que eu não sou fundador da Estudantina Universitária de Coimbra, portanto, desde 84, eu chego à Universitária de Coimbra em 88, embora já seguisse, naqueles 2, 3 últimos anos, antes disso, com atenção e com proximidade o grupo. E a verdade é que o grupo tinha e criou de uma forma muito rápida um grande impacto junto à comunidade estudantil toda, que depois já era grande junto à comunidade estudantil, mas que depois se alargou de uma forma absolutamente exponencial a partir do momento em que a Estudantina grava o primeiro disco, a Estudantina passa. Mas não fujas à questão, deixei isso para mais um bocadinho. A questão é mesmo objetiva. Consideras o boom de finais dos 80, anos 90 do século XX como o momento capital ou mais significativo da história tornaril portuguesa e estudantil? Esta é a pergunta, e já lá vamos depois à tua experiência, porque obviamente é para isso que estás cá. Sim, não, esta preocupação era só para enquadrar as circunstâncias em que eu pessoalmente chego ao fenómeno e tomo contacto com o fenómeno e tenho as primeiras reações. É óbvio que, repara, nesta altura, e na altura em que eu chego ainda, havia um enorme desconhecimento de algumas coisas que nós mais tarde viemos descobrir serem nucleares no género da tuna, no género musical e no género, na maneira de ser do grupo estudantil que é a tuna académica, a tuna universitária, e devo dizer que de alguma forma, essa falta de informação que havia levava a que, por um lado, tudo se pudesse fazer, mas, por outro lado, que houvesse muita ponderação e muito cuidado naquilo que se fazia. E é por isso que eu
tendo em conta essas descobertas que eram feitas quase dia a dia, levou a que eu acho que o período é extremamente rico. Não digo que musicalmente fosse o estágio mais evoluído, não digo que ele corresponda àquilo que veio a ser 20 anos depois, obviamente que não. Falando logo pelo próprio grupo da Estudantina Universitária de Coimbra, podemos dizer que qualitativamente, enquanto músicos, as primeiras formações estavam muito longe de ser o que elas são hoje. E eu devo dizer, e tu tens conhecimento disso, eu tenho o gosto e o privilégio de já ter a segunda geração na Estudantina Universitária de Coimbra, tenho ido com alguma regularidade às atividades que eles estão a fazer neste momento e não deixa de me impressionar, obviamente, a qualidade musical que é exigido a cada turno neste momento. E nós falamos nisso, curiosamente, no volume 3 deste segmento. Hoje em dia, nunca tivemos tão bons músicos nas tunas como hoje. Não, eu devo dizer que neste momento nós verificamos isso em termos das tunas com mais reputação, digamos assim, e globalmente, maioritariamente, toda a gente tem formação musical, muita gente, maioritariamente, provavelmente também com o nível de formação de conservatório, e alguns até já com frequência de cursos superiores. Há alguns grupos que têm membros que frequentam cursos superiores de música, não é? Portanto, é natural que esse reflexo, e depois é outra coisa, porque a atual geração e as gerações que sucederam essa geração de que tu estás a falar, obviamente que aproveitaram o desbravamento de mato que foi feito pelas gerações anteriores. É óbvio que nós já aprendemos alguma coisa com aquilo que podemos ver naqueles primeiros anos, e depois outras das coisas que se pode falar, obviamente, e então os primeiros impactos com as tunas espanholas que nos começaram a visitar e que nós começámos a visitar nos certames em Espanha, obviamente que estava-se a aprender uma coisa nova a cada 10 minutos, como é óbvio, e isso foi muito importante. Agora, que foi muito importante em termos do acumular de riqueza e de património, e porque tudo era novidade. Hoje em dia, tu ouves um tema novo, ouves uma peça nova, e tu imediatamente, como eu mais antigo, associas imediatamente a várias coisas que já foram sendo feitas. Ou seja, neste momento é capaz de haver uma dificuldade muito maior de fazer qualquer coisa de novo. De bom é sempre possível fazer. Agora, de novo, eu acho que é cada vez mais difícil, precisamente por tudo aquilo que vem, por toda a história que vem de trás, por tudo aquilo que se foi aportando, que se foi juntando, que hoje é o património comum. E essa contextualização que acabas de fazer justifica, então, a resposta de, sim, o boom foi claramente, e olhando para toda a história da tuna estudantil em Portugal, foi claramente o período mais glorioso, digamos assim. Eu entendo que as tunas nunca seriam o que são hoje, nunca teriam a qualidade musical, instrumental, vocal que têm hoje, sem este caminho que teve de ser percorrido. E nesse aspecto, sendo pioneiros, sendo de alguma forma pioneiros, eu, por exemplo, vamos já entrar em alguns pormenores. Quando hoje se diz a qualquer grupo que o álbum Estudantina passa, por exemplo, começámos por aí, tu estás-me a falar na minha qualidade de membro da Estudantina Universitária. Preferencialmente, e neste momento sim, já lá vamos mais adiante. Sim, repara, quando eu digo, e conto aos mais novos neste momento, que o álbum Estudantina Passa foi gravado de uma sexta-feira, desde a hora de jantar, até um domingo, à hora de jantar, ninguém acredita. Porque hoje, obviamente, tu sabes, como eu sei, que há, infelizmente, poucos discos têm aparecido ultimamente, mas estas últimas gravações são gravações que levam meses, para não dizer, em alguns casos, anos, a fazer e a serem trazidas a público. Na altura não havia essa possibilidade. Na altura o estúdio foi em Lisboa, nós tivemos que nos deslocar a Lisboa, passar 2 noites em Lisboa e, portanto, tudo teve que ser feito nas horas disponíveis, com uma enorme disciplina, com muitíssimas horas seguidas metidas dentro do aquário, até se conseguir fazer aquele trabalho. É óbvio que hoje o mundo é outro, hoje as condições são outras, hoje a técnica é outra, hoje
aquilo que está por trás do grupo... Hoje há estúdios em casa, não é? Sim, sim. Hoje há estúdios caseiros, quer dizer, e portáteis. Um laptop da Apple resolve, né, meia dúzia de microfones e qualquer coisa do género, resolve rapidamente esse problema. Portanto. É evidente, e quando nós pensamos hoje, que eu tenho conhecimento disso, que se diz, hoje vai fulano e cicrano, vão 2 indivíduos gravar uma pista na peça, na faixa tal. Quer dizer, relativamente às condições que nós tínhamos na altura isto era absolutamente impensável, estava absolutamente fora de questão. Até em estúdio, aquele lado romanticista da questão do boom desapareceu, podemos dizer isso, não é? Porque gravar naqueles tempos era em si só uma epopeia, quer dizer, era um happening dentro do happening que era o boom, que era a própria vivência da Tuna. Mas tu acabaste de relatar muito bem, não é? Foram a Lisboa 2 dias e tinha mesmo ser. Não havia espaço de manobra para falha. Tinha que ser não havia dinheiro para mais, nem havia espaço para mais, nem se conseguia reunir todas as pessoas que se conseguiam reunir naquele fim de semana para o poder fazer. Eram circunstâncias completamente diferentes. Mas deixa-me até dizer, até nesse aspecto, é um dos aspectos em que eu considero que a época foi particularmente dourada. Porquê? Se tu fores verificar ali a partir de 87, nos 10 anos seguintes, provavelmente será a década em que maior número de registros fonográficos foram feitos. A partir daí, continuas a ter alguns, eles estão a diminuir consideravelmente nos últimos anos. Estamos até 95, uma grande produção, e depois há uma quebra, claro. Há uma enorme produção, um enorme interesse no lançamento de sucessivos discos. Há várias tunas que conseguem lançar o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, misturando depois no meio disso as gravações dos próprios festivais internacionais, que na altura também estavam perfeitamente em moda, não é? Que havia praticamente todo o fim de semana, durante o ano todo, havia... Que é um tipo de trabalho um bocadinho distinto, porque era a captação de um determinado momento em concreto e depois era levado para a mesa, para a produção. Portanto, aí... Bom, hoje em dia podia-se colocar fazer-se isso nos bons festivais que ainda há hoje, porque os há, mas curiosamente, ou talvez não acontece. Sim, mas na altura era fundamental. Eu desconheço a gravação de um festival de tunas nos últimos 10 anos. Pois é. Eu desconheço, não quer dizer que não haja, atenção. A questão é precisamente essa, é que na altura também se verificou a necessidade de se registar aquilo que se ia fazendo, quer em termos fonográficos, que é a atividade principal, e depois, em alguns casos, como tu sabes bem, houve algumas monografias, alguma preocupação, até documentalmente, em alguns grupos, em passar esse trabalho escrito ou a um registro um pouco diferente. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, presumo que tu conheças também, já que continuamos a falar da Estudantina Universitária de Coimbra, um documentário que foi feito depois, mais tarde, talvez aos 15 anos, que é um documentário chamado Entre Copos e Pedidos, em que precisamente houve a preocupação aí, já não tanto de gravar ou de guardar ou de recuperar gravações de temas completos, mas sim de momentos e de ocasiões que, com as câmaras ainda com Super 8 e com outros formatos ainda na altura analógicos, com que se conseguia ir registando algumas coisas e mesmo algum espólio em termos fotográficos. Porque efetivamente não havia digital ainda na altura. O que também tornava as coisas mais complicadas em termos da gestão do próprio produto, quer na parte da concepção e quer depois na parte até também da divulgação. Porque hoje em dia o digital nos possibilita difundir um trabalho muito mais rapidamente e facilmente. Nós, à época, gravando uma cassete ou um vinil, ou até mesmo um CD, um compact disc, tínhamos sempre que, a nosso cargo, excepciona eventualmente um caso ou outro, tipo, estou-me a lembrar agora da Estudantina Universitária de Lisboa, com as produções da Vidisco, salvo a Vidisco, exato. Portanto, excetuando um caso ou outro, toda a comercialização estava a cargo da própria Tuna. Portanto, precisamente. O que significa um trabalho hercúleo que começa desde a gravação, melhor dito, desde os ensaios para a gravação, até algum tempo depois do projeto estar cá fora em formato físico. Precisamente. Que muda completamente as coisas em relação aos tempos de hoje. Ou seja, quanto mais difícil era então, mais produção houve.
Grande paradoxo. Hoje que é muito mais fácil e seria suposto haver muito mais trabalho cá fora, eis que temos exatamente o contrário. Estamos a viver uma época onde ele não existe praticamente. Não, acho que hoje as pessoas se estão a bastar com o digital, com a produção digital, com o clipe no YouTube, ou com sim, há outras linguagens. Nas redes sociais, coisa que existia também na altura, não é? Exatamente. E substituíram aqueles suportes que de alguma forma ainda eram físicos e que nós podíamos armazenar e guardar à nossa vontade e ao nosso gosto, e que hoje praticamente desapareceram, que estão todos à distância de um telemóvel, que, em alguns casos, depois, quando é preciso fazer um trabalho sistemático, um estudo sistemático, uma investigação, apesar de tudo, não é mais fácil, não se torna mais fácil, porque as coisas são muito mais dispersas. Exatamente, porque o físico é mais perene, apesar de tudo. Também não temos nada que nos indique que o digital não seja. Bom, será uma discussão que podemos voltar a ter daqui a 30 anos, a esta hora também, neste dia. Mas em todo o caso, concordas com a frase do YouTube Kill the Radio Star? Achas que sim? Aquilo que eu acho é que efetivamente, e aí volto atrás, e tem sido uma coisa que eu tenho conversado com muitas pessoas e com diversos grupos, a vários níveis. É precisamente, de alguma forma, a falta de preocupação que há em registar, em guardar de uma forma perene e segura alguma informação que daqui a 5 ou 10 anos vai ser muito mais difícil de encontrar e de reunir. A guarda e a tutela hoje em dia não é tão perene como era então, é isso que estás a querer dizer? Sim. E tu repara, estás a falar na questão das dificuldades técnicas, eu lembro-me perfeitamente, ainda continuamos no Estante e na Passa, que estava aprazado a data de lançamento, o espetáculo de lançamento, que na altura o vinil e a própria capa do disco, do álbum, não eram feitos no mesmo local, não foram entregues juntos, e a 8 dias, ou a menos do que isso, do lançamento, ainda não havia capa para o lançamento do disco, ou seja, nós já tínhamos os discos na nossa posse. E foi necessário, para o dia do lançamento, que estava aprazado, marcado, com grande pompa e dignidade, e com muita gente presente, começando pelo reitor, por aí fora, na altura, foi preciso fazer uma capa de emergência, da qual existem apenas 200 exemplares, é uma capa branca, para o lançamento do disco, porque no próprio disco, no dia da apresentação do disco e da potencial início da comercialização, não havia a capa definitiva. Para isso foi preciso esperar ainda quase um mês depois. Pois, faz lembrar a história de um certo CD também que era para sair numa queima das fitas e acabou por sair na queima das fitas, mas do ano seguinte, porque teve que ir para remistura e remasterização da Áustria, porque não estava em condições. Acontece muito e, pelos vistos, foi uma coisa que foi mais ou menos também ela perene enquanto houve produção nas tunas, porque hoje em dia, excetuando eventualmente a azeitona que este ano, ou penso foi ano passado ou este ano, já não sei precisar, lançou embora mais um trabalho, e a azeitona a liderar claramente em número, em quantidade e em qualidade também, obviamente, mas em quantidade de trabalhos discográficos a nível de tunas estudantis nacionais. E pronto, e é caso para dizer, já é quase uma frase, né, daquelas destes novos programas de televisão, não é? É o que temos. Não é? Também dá para um bom programa, não é? Bom, é o que temos. E é um bocado por aí que a gente tem que navegar. Por falar em navegar e continuando a navegar em águas, e agora vamos agitá-las um bocadinho, parece quase inevitável ter aqui um elemento praticamente, para já do boom, obviamente, e que esteve presente no boom de forma efetiva, que foi da Estudantina Universitária de Coimbra, e é da Estudantina Universitária de Coimbra, obviamente, concomitantemente ainda o é, que esteve presente em momentos extremamente importantes da Estudantina Universitária de Coimbra e concomitantemente do boom, não poderia deixar de fazer aquela pergunta que era quase ponto de ordem à mesa, não é? Numa conversa destas e sobre o tempo que estamos a falar em concreto. Até que ponto foi verdade, ou pelo menos plausível, alguma teorização à volta de um certo tipo de estar, de forma de estar e de musicalidade e de estética da Estudantina Universitária de Coimbra, e então, naquele tempo,
no sentido de exportar esse modelo numa pretensa, e vou pôr a palavra pretensa em bold de 36, que é para não haver dúvida nenhuma, numa pretensa confrontação estética também com a tuna do Orfeu Universitário de Porto barra a tuna Universitária de Porto. Ou seja, essa famosa teorização que navegou por mares, em alguns casos terão sido até lagos ou charcos, digamos assim, que foram mais as vozes do que as nozes, como o tempo, aliás, veio a provar e muito bem. Mas, em todo caso, recuando, fazendo este rewind na conversa, o que é que, de facto, realmente aconteceu pelos lados do Coimbra que tu vivenciaste? E estás cá para nos contar também essa parte, relativamente a essa matéria em concreto. Como é que foi? Eu acho que aquilo que aconteceu e a forma como as coisas aconteceram de uma forma perfeitamente natural. Tu falas na altura, na tuna do Orfeu de Porto, a atual tuna Universitária de Porto, que obviamente é um grupo que nasce no seio do Orfeão Académico do Porto. O Orfeão Universitário do Porto, salvo erro, não é? É universitário, o Orfeão Universitário. Orfeão Universitário do Porto. Há o Orfeão de Porto, que é outra instituição. Sim, outra instituição. Mas pronto, é natural que o tipo musical ou os géneros musicais que se cultivassem no Orfeão fossem naturalmente diferentes daqueles que a estudantina e os seus elementos fundadores, que eram essencialmente cultores de música popular, e repara que numa fase inicial até muito poucos dos fundadores da Estudantina Universitária de Coimbra estariam na altura até ligados à própria canção de Coimbra, ao próprio fado de Coimbra e à balada. Portanto, neste aspecto, de alguma forma, até porque era absolutamente idiosincrático para a estudantina na primeira fase, alguma persecução da obra do grupo típico de António Máfara, não é? E, juntamente com isso, aquelas primeiras ideias musicais do grupo não passavam, estavam muito longe de passar por preocupação com a dificuldade musical, com a dificuldade técnica, com o exibicionismo musical, não. Era um grupo, nesse aspecto, muito descontraído e que visava, sobretudo, criar um ambiente de alegria entre os seus membros e entre as pessoas que o rodeavam. E é óbvio que nós sabemos muito bem, até pelas noites de queima, sabemos muito bem qual é a diferença entre ter as Doce, por exemplo, ou Kim Barreiros, e termos um grupo, para uma ocasião dessa natureza, temos um grupo mais sinfónico, mais de outra natureza completamente diferente. Portanto, essa opção na época tinha muito a ver com a própria vivência da Academia de Coimbra e uma coisa acabou por levar à outra, naturalmente. Não foi nenhuma imposição... Não, claro que não. E, obviamente, até pela própria experiência musical dos seus membros fundadores, que eram pessoas que vinham, maioritariamente, os que já tinham experiência musical, de grupo de natureza muito mais étnica e popular, o que leva à adoção não só do leque de instrumentos inicial, como à própria tipologia das músicas. E agora o que se verifica há aqui um fator importante, centremos então na estudantina universitária para este aspecto. É preciso não esquecer que a estudantina universitária tem como seu fundador um cavalheiro chamado António Vicente, com uma capacidade construtiva, criativa, absolutamente assombrosa, e que num período muito curto, de 1 ano ou de 2 anos, consegue oferecer ao grupo mais de uma dezena de peças, qualquer uma delas emblemáticas, e que cumpriam muito bem a função e que puderam ser adaptadas àquilo que o grupo estava apto a fazer. E que moldam, de certa maneira, também aquilo que foi a imagem, o DNA da Estudantina Universitária de Coimbra, e mais longe podemos ir de tudo aquilo que foi produzido nos anos subsequentes na própria Academia de Coimbra. Claro, portanto, até porque... E a minha pergunta inicial tem muito a ver com o que acontece depois deste moldar de uma identidade, que é perfeitamente natural, como aconteceu no Porto, na Mutatis Mutandis, não é? Com a influência na espanhola, do Rente Robin, que passava na televisão, que era captado na cidade do Porto com facilidade. Eu lembro-me, era miúdo e via a TVE em perfeitíssimas condições e não conseguia ver o Canal 2, portanto.
Era uma coisa banal, portanto, não seria, portanto, estranho que nos entrasse pela casa adentro, naquele tempo, uma tuna espanhola. Claro, essa é no Porto eu creio que há essas duas influências diferentes. Por um lado, aquela matriz que o Orfeão trazia no sentido de tocar aqueles cerdos, aquelas entradas, algumas peças provindas da música erudita, se fosse cantada ou fosse meramente instrumental. Isso é da tradição também do próprio Orfeão. Da tradição do próprio Orfeão e dos outros olharmos grupos, e mais dos uma outros vez, grupos pertenciam os elementos da tuna, obviamente, que eles faziam parte dos outros grupos também. Voltamos ao velho... de tudo o resto que exatamente. Voltamos ao velho exemplo do ano 37, 1937, da reformulação do Orfeão Universitário de Porto e da entrada do meio do mestre Modesto Osório e da reestruturação da própria tuna Universitária de Porto, claro. Que só a partir de 37 é composta por estudantes universitários exclusivamente, ou seja, até 37 também tinha outras pessoas da sociedade civil, seja lá o que isso for, e as peças que a tuna Universitária de Porto tocava com em 37, com o mestre Modesto Osório, eram peças clássicas, portanto, não estamos a falar de mais nada, estamos a falar de covers alemãs, não é, como dizia eu. Claro. No fundo era disso que se tratava. Claro. Portanto, isso é a própria tradição do Orfeão Universitário de Porto. Claro. Mais, e tens aquelas peças também do Cancioneiro Espanhol, se pegares num álbum de 68, daqueles álbuns que existiam em vinil, a tuna universitária, a tuna do Orfeão Universitário do Porto, em coletâneas, em compilações antigas que havia, em vinil, eu tenho aqui uma em casa, curiosamente, e acho que alguns de nós ainda terão, onde encontramos a tuna Universitária do Porto a tocar os clavelitos. Portanto, não há estranheza nenhuma chegar-se ao Lume e ver-se a tuna Universitária do Porto a tocar os clavelitos. Isto estranho não tem rigorosamente nada. Até porque rapidamente aí passou a haver apenas não a questão da televisão, como tu falavas, e do Rentagogan, mas passou a haver também, ou foram retomadas aquelas visitas habituais que já vinham do século XIX, não é? Exatamente. Entretanto, começa a recuperação das queimas. Com a recuperação das queimas começa a existir, quer em saraus, quer noutras ocasiões, motivo para convidar e trazer esses grupos, e obviamente há aí um fenómeno da culturação grande, que é maior no Porto que em Coimbra, obviamente. E mais, em bom rigor, nesse tempo, no boom, no início do boom, estamos a falar de 90, 91, muita tuna que surgiu no Porto então tinha no seu repertório músicas da Estudantina Universitária de Coimbra. E há que o dizer, por força dos álbuns gravados pela Estudantina Universitária de Coimbra. Portanto, não pode haver aqui nenhum lado manicaísta da história. Nunca se pretendeu querer pôr o preto contra o branco, uns contra os outros. Nunca foi essa a lógica. O sentido da minha questão tem exatamente a ver com essa desmistificação ou mal entendido que possa ter acontecido até ao longo das emissões do Tunísio, se bem nos lembrarmos. Pode ter criado algum frisson em alguns quadrantes, quando nunca foi essa a ideia a querer transmitir. O que foi dito foi outra coisa. E voltando um bocadinho atrás na minha questão, e estamos a chegar à meia hora de jogo, e já vamos passar para coisas também mais interessantes sobre o boom. Há claramente também da parte da Estudantina Universitária de Coimbra, pergunto eu, ou houve claramente também a intenção de exportar o modelo a nível nacional. Isso não tem nada pernicioso, é outra coisa que eu venho dizer. Não tem mal nenhum. Houve essa, pode não ter sido essa intenção ou não, é isso que me vais explicar, mas houve essa... Não. Isso aconteceu, porque é que aconteceu? Não, o que eu digo, e acho que já o escrevi há mais de 20 anos, relativamente a essa questão, eu acho que não houve por parte, creio que nem da Estudantina para fora de Coimbra, nem da tuna do Orfeão do Porto, então, da atual Universitária do Porto, para fora da cidade do Porto. É óbvio que nós sabemos que a tuna do Universitário do Porto tem uma influência grande na academia da cidade, e como padrão, e como modelo, e como exemplo a seguir. E, portanto, é natural que todas aquelas tunas que foram aparecendo, e que até boa parte delas por eles apadrinhadas, naquela fase, que seguissem um modelo muito semelhante. Com a Estudantina de Coimbra, eu não posso dizer que exatamente seja isso,
Mas lá voltamos onde começámos. Foi fundamental para que esse fenómeno tivesse acontecido, a publicação, quer do Estudantina Passa, quer posteriormente do Canto da Noite. Porque esses dois álbuns, acreditem ou não os nossos amigos que nos estiverem ouvindo, mas venderam, o Estudantina Passa vendeu em exemplares contabilizados em vinis, estamos a falar ainda em vinis, em cassetes, ainda antes até de chegar aos próprios CDs, ao formato CD. Vendeu por cima de 70 mil exemplares. É muita coisa. Foi um disco que chegou a todos os cantos do país, da Europa, da América do Sul, da América do Norte. Foi um disco que foi conhecido por muita gente. E, obviamente, de alguma forma, aquela sonoridade, retratando uma ambiência tradicional, porque o som é um som, digamos, tradicional, etnográfico, folclórico. Há uma simbiose perfeita entre um determinado tempo, um determinado lugar e determinadas pessoas, não é? Claro. No fundo é isso. E o tema de Coimbra. E isso é o boom. E, obviamente, que aquilo que aconteceu, e eu creio que nós, no livro, desenvolvemos, aliás, essa parte até fui eu, desenvolvemos um bocadinho essa ideia, que, efetivamente, por um fenómeno de mimetismo, os novos grupos que iam aparecendo tinham basicamente, na altura, não quer dizer que não houvesse outras coisas, mas basicamente, como modelo a copiar, ou por onde podiam preferencialmente seguir, o modelo da Estudantina Universitária de Coimbra, que seguia uma raiz mais popular no seu repertório, ou uma raiz mais erudita, que era o que fazia a Turma Universitária do Porto. E, naturalmente, isto espalhou-se pelo país, se bem que nós já tínhamos estudado e tínhamos verificado a questão geográfica, que nem sempre é assim, ou seja, o fenómeno das dunas não irradiou do Porto e de Coimbra. É evidente que são dois focos fundamentais na criação e na multiplicação de grupos. No boom são incontornáveis. Sim, não há volta a dar no boom. Sim, mas depois, até porque é preciso não nos esquecermos que estamos concomitantemente a falar com o período de aparecimento e de alguma aumento de importância, quer dos institutos politécnicos, que estavam distribuídos pelas outras capitais do país, quer das próprias universidades privadas, que estavam não só em Lisboa, Coimbra e Porto, mas que já tinham secções importantes noutras cidades. E, obviamente, era um dos fatores de captação e de interesse, de captação de estudantes por todos esses organismos. Havia um interesse em que houvesse grupos desta natureza, porque, efetivamente, na altura, estavam literalmente na moda. Mas isso já são contas do outro rosário, como diria o nosso amigo do Porto Canal, historiador, não é? Já são lendas de outras histórias de outras lendas. Adiante, é caso para dizer que depois o tempo veio-nos a confirmar coisas muito interessantes, ou a desconfirmar, consoante o ponto de vista, e chegamos a uma altura, uns anos mais tarde, onde a Estudantina Universitária de Coimbra vence consecutivamente os grandes festivais que ocorreram neste país, com temas como El Condor Passa, que é, como toda a gente sabe, um tema popular português da zona de Trás-os-Montes. Estou a fazer piada, obviamente. Isto para dizer o quê? Que não houve, obviamente, e voltando à questão essencial, não houve, nem nunca foi dito tal, nem nunca se quis dizer tal, o que se quis dizer foi outras coisas e foram outras perspectivas deste tema, sempre mais suscetível para algumas pessoas. O que houve foi duas linhas completamente distintas, sendo certo que mais tarde acabaram por se dissipar. E a verdade é que até a própria Turma Universitária do Porto já chegou a tocar temas populares portugueses, não será muito difícil encontrar um ou outro no seu cancioneiro. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos temas açorianos da Turma Universitária do Porto. Como também não é difícil encontrar a Estudantina Universitária de Coimbra a tocar temas que são muito mais próximos de música clássica, como por exemplo tem de Beethoven. Aliás, temos a Estudantina Universitária de Coimbra ainda recentemente a cantar coisas de Isolina Carrilho, que é uma cubana, que é uma coisa deliciosa, ou das Gardenias, portanto. Não há muito mais a dizer, não é? Num perfeito castelhano. Não, mas repara, mas aí há... Tudo isso acabou por se esbater, provocando a nulidade superveniente da LIDE, não é? Se é que houve LIDE, não é? Eu não iria por aí, mas diria também que a Estudantina também chega a uma determinada altura
E, sobretudo, temos que associar esse fator também, que é um fator importante, a partir do momento em que o António Vicente, de alguma forma, acaba a licenciatura, começa a trabalhar, deixa de poder colaborar e estar presente com a assiduidade anterior e deixa de produzir na quantidade em que produziu até aí para a estudantina. E a estudantina também chega a um ponto em que tem que optar por um caminho a seguir na evolução, porque, entretanto, também os níveis de execução, os níveis de exigência técnicos aumentaram. Aumentaram. Sim, e como diz o nosso Eduardo Coelho muito bem, enquanto nós temos um bom criador de temas, a coisa rola. Quando deixamos de o ter, ou então, não é? E olhando para a Tuna Messina de Múrcia nos anos 90, não é? Quando temos um excelente grupo, consegue tocar coisas como a Primavera de Vivaldi, anos a fio, e depois cada um deles parte para outros voos. É normal que os repertórios mudem, não é? Pois. Para não ficar normal que os repertórios mudem. Ou para não é uma fatalidade. Ou para não correr o risco de, como outros grupos, que andam há 20 anos exatamente com o mesmo repertório. Esse é o lado B da história. Obviamente, não é? Que continuam a persistir naquilo, efetivamente não se renovando os membros e não se renovando os repertórios, não estando abertos àquilo que, entretanto, se vai passando. E, epá, a estudantina universitária, felizmente, não foi assim. Aliás, eu posso testemunhar isso muito recentemente, estive em vários eventos em que eles intervieram, mesmo nesta fase pandémica, e, de facto, é um regalo ouvir aqueles rapazes e nas coisas em que eles pegaram mais recentemente, se eu me lembrar Zé Mário Branco, por exemplo, entre outras coisas, e fazer... Os tempos, mudam-se as vontades, é uma coisa... Lá está, voltamos um bocadinho à gente, mas com uma roupagem, agora já estamos a falar de um fato à medida, não é? É um fato de alfaiate de haute couture. Mas de alta costura, não é? De alta exatamente. Costura. É o João Paulo Gaultier, neste caso o João Paulo Gaultier. Eu, neste momento, noutros locais e com outras pessoas ligadas, sobretudo gente ligada à música erudita e à música clássica, como tu sabes, eu fui convidado há uns anos e sou professor de guitarra portuguesa aqui no Conservatório de Viseu, e numa fase inicial as pessoas desvalorizavam muito o género tuna enquanto tal, e hoje em dia eu ponho-os e vamos conversando sobre isso e levo-os a ver determinadas coisas, em que neste momento uma tuna é um coral polifónico conjuntamente com basicamente uma orquestra de cordas, não é só, mas basicamente uma orquestra. Mas tens cuidado com o que mostras, não é? Tenho algum cuidado com o que mostro, como é óbvio. Tenho algum cuidado com o que mostro, mas neste aspecto de dizer que acaba por ser o tocar e cantar ao mesmo tempo, com a complexidade e com a multiplicidade que tem hoje, efetivamente é digno de registro, e nós temos registros e temos versões de alguns dos nossos que são absolutamente deliciosas, absolutamente fantásticas. E aos 37 minutos de jogo era inevitável, embora estejas aqui também na presença, e mais dizer claramente que tu fizeste parte dos quadros do Portal Tunas e foste um elemento extremamente valioso para o desenvolvimento e crescimento do próprio portal, e fica o nosso agradecimento público pela tua passagem por esta casa. Há que dizer também que no Boom também nasceu um projeto que também teve a tua mão. E não podemos deixar de referir o Boom sem, ainda por cima estando cá a tua pessoa, sem deixar de referir a Infantuna Cidade de Viseu, que é a tuna da tua cidade, é a tua tuna também. Quando regressas a Viseu, presumo eu, depois de terminares o teu curso e começares a exercer funções profissionais. Queres-me contar um bocadinho como é que foi também essa gênese da fundação da Infantuna Cidade de Viseu, isto no contexto do Boom, e referindo também, aproveitando para fazer uma espécie de 2 em 1, falares-me daqueles gloriosos festivais que eram feitos na Feira de São Mateus, onde vocês conseguiram trazer algumas das coisas mais soberbas que já passaram por este país, e lembro-me assim de repente da Tuna de Deus de Bilbao. Sim, por exemplo, Vitória Gasteiz, várias, no seu período áureo, várias dessas tunas estiveram... Mas fala-me, a formação da Infantuna surge, como é que surge este projeto? Precisamente, a Infantuna aparece precisamente na circunstância de alguma afirmação que na altura em Viseu já existia da Universidade Católica e do Instituto Politécnico, daquilo que é hoje o Instituto Politécnico. Na altura, creio, só ainda existia de uma forma separada a Escola Superior de Educação
e a Escola Superior de Tecnologia, a Escola Superior de Saúde veio mais tarde e depois acabou por ser tudo congregado no Instituto Politécnico, e efetivamente sentia-se aqui a falta da existência de grupos dessa natureza. Simultaneamente, foi também o período em que alguns, sensivelmente da minha idade, terminaram as suas licenciaturas nas universidades de origem e regressaram a Viseu para trabalhar. Tudo isto, até porque eu lembro-me que eu vim tocar várias vezes a Viseu com a estudantina universitária, vi várias vezes outros grupos a visitar a cidade, e Viseu na altura entendeu que também precisaria do seu grupo. Como já estava, foi tudo aqui com um período de poucos meses de diferença, ou pouco tempo de diferença, um grupo em formação, na altura, na Escola Superior de Educação, e depois, mais tarde, também na Católica e no Piaget, entendeu-se por toda a gente que não estava enquadrada nessas escolas, a criação da Infantuna enquanto tuna universitária capaz de albergar estudantes de toda a academia da cidade. Já Portanto, que na altura, quando a Infantuna... tunas ou prototunas de escola. E é óbvio que aí acho que tive um papel importante na primeira fase, porque sobretudo já trazia a experiência daquilo que eram hábitos salutares e daquelas coisas que as pessoas queriam. E acabaste por mimetizar tu juntamente... Para já dizer que a Infantuna, portanto, nas tuas palavras, já nasce com a rodagem feita. Não é? Podemos dizer praticamente isso. A esmagadora maioria dos seus componentes de origem já tinham um background, não é? Já tinham algum. Não era inédito, se calhar, à data. Sim, já tinham algum, mas tiveram que o criar muito rapidamente os outros. Porque também muito rapidamente as pessoas foram obrigadas a ouvir, a conhecer, a ir ver, e rapidamente o grupo também se desenvolveu. E depois teve aqui tudo, nesse aspecto tudo correu bem, menos aquilo, até coisas que eu achava que podiam ter corrido menos bem, que foi, por exemplo, a questão da adoção do traje, que a Infantuna hoje tem, em que, devo dizer isto, eu não sei se já disse isto publicamente, mas na reunião em que isso foi decidido, por exemplo, manifestei a minha opinião contrária, precisamente por entender que o traje devia ser o traje estudantil corrente de Viseu. A escolha acabou por cair naquele traje. Um dos motivos foi também porque precisamente caímos no período em que cada uma das escolas, e sobretudo ainda por cima se fossem de instituições diferentes, cada uma já tinha adotado um traje diferente, de maneira que não havia um traje comum a toda a gente. E portanto havia duas soluções. Exceção em exceção, vocês iriam ser só mais uma, portanto em termos estéticos, digamos assim, iriam ser só mais uma exceção. Portanto. E acabou por, uma vez que o nome foi escolhido primeiro que o traje, acabou por depois queria-se fazer aquela adaptação, se criar aquele traje, que teve muito sucesso nos primeiros tempos. É evidente que puristas que consideram o estudante de capa e batina, não acharam tanta piada como isso. É como eu digo, eu mesmo nessa altura a minha opinião foi contrária, mas aquilo é uma democracia e a maioria venceu e portanto não há nada a dizer relativamente a isso. Voltando um bocadinho atrás, ao chegares a Viseu, na fundação de Infantuna, onde tu estiveste, há claramente também algum mimetismo, algum replay, digamos assim, de alguma metodologia estética por aí fora, que trazes naturalmente de Coimbra, das fronteiras de Coimbra. Obviamente, até porque... Isso é inegável. Tendo sido eu o diretor artístico da Infantuna até a gravação, até um período posterior à gravação do Indo Eu, do primeiro disco, é muito natural que todo aquele conhecimento que eu trazia, aquela forma de arranjar as coisas, inclusivamente o próprio passo de palco, tudo isso eu trouxe comigo e tudo isso eu não querendo fazer a figura da Jean Provocateur, e como é que vocês então conseguem relacionar-se tão bem com a fanfarra de Coimbra depois? Não, essa história é um bocadinho complexa, um bocadinho comprida. Podes contar, tens que ser rápido, já vamos com 44, temos mais 15, vamos lá então. É um bocadinho complicado. Não, porque deixa-me dizer que de alguma forma... Obviamente, não deixa de ter a sua piada. Sim, mas só para concluir, inclusivamente a própria Infantuna, nos primeiros anos, tocava várias peças, vários temas da Estudantina,
quer do Estudantina Passa, quer do Canto da Noite, como continua a tocar, inclusivamente a Mafrada, uma série de temas. Há uma série de tunas até no Porto que nessa época faziam, não é? Que tocavam, isso juntamente com outras coisas, portanto aqui também apareceu gente a escrever e a compor música, estou-me a lembrar do Zé Costa, estou-me a lembrar de Nelson Martins, de outras pessoas, também que levaram muito rapidamente a que se tivesse optado pela criação de uma série de originais, começando no Meninas de Viseu e depois por aí fora por uma série de situações. Ora, a questão também, depois aqui, entra o fator humano, entre outra questão. É óbvio que eu tinha todo o interesse, aliás, a minha intenção pessoal, obviamente, era que o grupo acabasse por ser apadrinhado pela Estudantina. O que acontece é que nas primeiras idas a Coimbra e nas primeiras vindas, quer da Estudantina, quer da Fanfarra, aos festivais de Viseu, e outros eventos foram acontecendo durante o ano, houve uma empatia muito maior e uma cativação muito maior por parte dos elementos da Fanfarra. Porque, efetivamente, não há volta a dar. E não quero já falar em pessoas que já cá não estão sequer para me contrapor. Claro. Estamos a falar de um grande amigo nosso, que era o caso do Paulo Martins, em que o Paulo Martins, por exemplo, reagiu muito mal ao facto de eu ter... Eu não abandonei este Estudantina Universitário de Coimbra, vim trabalhar para Viseu e viver para Viseu. São coisas diferentes. Eu sempre podia. Mas o que é facto é que houve algumas pessoas que estavam naquela geração, quando eu deixo de ser um elemento ativo ordinário da Estudantina, que não reagiram de uma forma boa ao início deste projeto aqui. Achas que o boom também nos legou muita alma ultraconservadora? Eu não direi ultraconservadora, mas de defesa da camisola, sim. Quando tu... Mas a defesa da camisola não foi exercida por ti quando não foste conservador, ao ponto de depois, mais tarde, teres uma relação com a Fanfarra quando era suposto ter com a Estudantina. Bom, não é? São circunstâncias da vida e aí os interesses superiores dos grupos falaram. Portanto, o ultraconservadorismo é um mito urbano, já diria o Carlos Branquinho. Não, sim, obviamente. Aliás, deixa-me até voltar atrás um bocadinho, porque o meu período, por exemplo, na Estudantina, coincide com um período de relações bastante, para não dizer muitíssimo tensas, com a Tuna na altura do Orfeão do Porto. Na altura ainda. Sim, depois... Uma fase extremamente tensa. Precisamente porque havia estas diferenças estéticas. Aquilo não era uma diferença de religião, mas era uma diferença estética em que, no fundo, se acabava por discutir o que era melhor uma coisa ou outra, não é? Lá está. O ultraconservadorismo deu lugar a uma liberalização de costumes, pelo menos, digamos assim, ao ponto da aceitação comum, e hoje serem duas tunas praticamente irmãs. Não é? Haver uma relação absolutamente excepcional. Até porque, de alguma forma, os caminhos se estreitaram e se aproximaram. Porque, naturalmente, hoje eu não acredito que haja nada que a Estudantina Universitária de Coimbra faça que a Tuna Universitária do Porto não consiga fazer, mas o contrário é precisamente a mesma coisa. A mesma coisa. Porque, aliás, foi a Estudantina Universitária de Coimbra a vencedora do FITU em pleno Covid no ano passado. Nos Jardins de Passo Cristal, portanto, eu não fui porque não pude mesmo, mas o pessoal pôde lá e lá está. Temos aqui um excelente exemplo, fora de tudo o que está para trás, todas as presenças da Estudantina Universitária de Coimbra no FITU do Porto e todas as presenças da Tuna Universitária do Porto no Festuna em Coimbra. O Festival Caminho também me diz muito, e a Estudantina Universitária de Coimbra, como sabes, também é tuna de mérito da Tuna Académica da Universidade de Viseu do Porto, e é para mim também uma tuna irmã, naturalmente, entre um conjunto muito restrito de tunas que existem neste país. Não poderia deixar passar esta emissão também sem te perguntar, na altura do boom em Viseu, não tínhamos só a Infantur na cidade de Viseu. Tínhamos também mais alguém. Queres-me falar dessa gente boa também? E como é que era o relacionamento em Viseu? Como é que a coisa decorreu em termos de tunas em Viseu? Na altura específica do boom? Também a rivalidade imperava. Mas eu acho que a rivalidade na altura era criadora, porque levava a cada um dos grupos existentes na altura a procurar ter uma coisa nova, ter uma coisa melhor para apresentar na próxima apresentação pública. Estamos a falar do Real Tunel e da Tunadão. Antes da Tunadão, da Tuna da Universidade Católica. Muito bem, que era mista, exatamente. Que era mista.
Estamos a falar também, entretanto, ainda na fase inicial não, já numa fase mais tardia do boom, aparece também a Videatuna, do Piaget, e, entretanto, já tinha sido extinta a tal tuna que eu agora já não me consigo recordar o nome, recordo-me de um fato que tinham, que era um fato de volume Grená, muito interessante, mas devia ser extremamente quente no verão, uma tuna que teve cerca de um ano de existência, que pertencia à Escola Superior de Educação, e rapidamente estes 4 grupos, depois a Tunadão é mais tardia, a Tunadão é mais tardia porque é de 98, já é pós-boom. Aparece mais tarde, depois ainda sofre um período também de decréscimo e praticamente de paragem, aparecendo com grande força agora há alguns anos esta parte, precisamente com essa nomenclatura que não tinha originalmente. Muito bem. E como é que a coisa funcionava então, para além dessa rivalidade saudável, que potenciava, obviamente, desenvolvimento, porque era isso, como em tudo na vida, não é? Não havendo monopólio, o monopólio é a pior coisa que pode haver, portanto, porque não há tempo de comparação, logo não temos por onde nos medirmos, seja com quem seja. Nesse tempo em concreto em Viseu, ainda por cima com o background todo que existia, no caso da Infantuna e também de alguns elementos do Real Tunel que tinham já vindo, não é? Ao caso nosso querido Pierre, que veio também da Tuna da Católica, portanto, não estamos a falar de gente que cai pela primeira vez no fenómeno ali, não é disso que estamos a falar. Como é que a coisa se procedeu, então, entre vós? Não, repara que enquanto a questão é que o próprio Real Tunel surge de um grupo, de um núcleo mais pequeno, que no fundo era um grupo de serenatas. Inicialmente creio que nem haveria a intenção sequer de converter aquele grupo numa tuna. Entretanto, a vida é o que é, acontece, outros se juntaram, outras pessoas que não se identificavam ou com os métodos, ou com a música, ou com as pessoas que constituem a Infantuna, e de alguma forma isto levou a que o Tunel engrossasse e aumentasse, e se tivesse constituído precisamente em Tuna também. Aí nós temos um dissenso, que sabes muito bem que existe, entre mim e o Pierre, relativamente à questão do período efetivo da fundação e do aparecimento das tunas, porque ele obviamente usa uns argumentos, eu tenho outros argumentos a contrapor, mas efetivamente, quer uma, quer a outra, depois, com o declínio da tuna da Católica, que digamos que numa fase inicial seriam as 3 tunas que se fariam mais sombra umas às outras, mas com o decréscimo e com o desaparecimento posterior da tuna da Universidade Católica, obviamente que entre o Tunel e a Infantuna cresceu durante vários anos também, obviamente esse desafio de complexificar, de aumentar, de fazer maior, de fazer mais e melhor. E que foi positivo para toda a gente, porque toda a gente lucrou com isso, como é óbvio. Porque falamos há um bocado, eu há um bocado lancei também no meio da questão como apêndice, entre aspas, e acabaste por não falar, ainda temos mais alguns minutos e podemos falar. A importância do FITU de Viseu, do Festival Nacional de Tunas Universitárias, sim. Promovido pela Infantuna, a importância que teve também no boom. Sendo certo que naquela altura não haviam praticamente certames no interior do país, seja, olhar para o mapa, os certames que haviam no boom, praticamente no interior do país só havia o FITU de Viseu, tanto quanto me lembro. Pois. Sim. Não deixa de ser relevante. Com caráter regular. Sim, estamos a falar com caráter... Sim, estou a falar sempre. Ininterrupto até à 21ª ou 22ª. Eu estou a falar com caráter regular, anualmente, e na época do boom. Tanto quanto me lembro, no interior do país, nessa época, o único que tinha esse caráter era no interior do país, acho que sim. Para já havia poucos a nível nacional com caráter regular. Mas se considerares Braga litoral. Tínhamos Braga, ok. Tínhamos Braga, ok, a partir de 90. Braga litoral. Se não considerares litoral, já não podes. Não, vamos considerar interior por motivos óbvios, embora esteja muito perto do litoral. Mas naquele Portugal mais que ainda hoje, não é? E eu que me apercebi nos últimos anos da dificuldade que é, porque fui forçado a perceber, tão simples quanto isso, que tu tão bem conheces e que tanto te diz, né, neste interior do país, de facto, era mesmo na altura do único festival com caráter regular e com cartaz, portanto, com dimensão nacional. Sim. Como é que foi essa epopeia?
Não foi fácil. O primeiro ano deparámos-nos com naturais reticências da autarquia, dos apoios que a Câmara deu, mas o que é facto é que o primeiro festival correu tão bem ou tão mal que creio que o terceiro ou quarto, portanto estamos a falar 2 anos depois, teve uma coisa em que numa noite, repara o que é que seria isto no dia 2, nós tivemos o terceiro ou quarto FITU que teve 13 ou 14 tunas a concurso. 13 ou 14, na mesma noite. Aquilo era um festival que começava por volta das 9 da noite e eu recordo-me de terminar no saudoso pavilhão A da Feira de São Mateus às 4h30 da manhã, que era quando acabava a apresentação das tunas. Não é? Hoje em dia isto também seria uma coisa absolutamente impossível, quer pelos custos logísticos, quer até, inclusivamente, pelo desafiar da paciência das pessoas para aguentarem tantas horas seguidas a ouvir aquele género musical. Quem é que vocês trouxeram a Viseu então, durante aqueles primeiros, aquelas primeiras 4, 5 edições? Que tunas é que vocês conseguiram trazer a Viseu então? Olha, para firmar. Eu já não te consigo, mas olha, veio medicina de. Portanto, além das grandes tunas nacionais, em que nesses primeiros anos a única tuna que não conseguimos trazer a Viseu foi precisamente a tuna universitária do Porto, nesses primeiros anos. Eu, se bem me recordo, portanto, tudo o que foi tunas, as maiores tunas portuguesas, a Universitária de Minho, a Universitária de Aveiro, entretanto já fundada a Estudantina de Lisboa, tudo daquilo que veio, várias outras tunas do Porto. Tuna da Universidade Católica do Porto. Tuna da Universidade Católica do Porto, Tuna da Lusíada do Porto, várias outras tunas. Mas eu recordo-me que em termos de panorama nacional, praticamente toda a gente passou pelo festival, tem que dizer. Depois, conseguimos trazer, estou-me a recordar, Direito de Valladolid, Arquitetura de Valladolid, Arquitetura da Corunha, Deusto, já falaste de Deusto. Arquitetuna, era assim que se chamava. Deve ser um caso único da alteração do nome, que depois mais tarde os portugueses usaram o pontapé. É curioso. Estou-me a lembrar Magistério de Segóvia, creio que Magistério de Sevilha também. Do sul de Espanha, eu sei que ainda vieram mais algumas. Vitória-Gasteiz. Estou-me a lembrar, creio que houve mais algumas. Algumas que repetiram, até porque nesses primeiros anos havia ainda qualitativamente, muitas vezes, a probabilidade de haver uma tuna espanhola a ganhar. Isto durante talvez os 10 primeiros anos. A partir daí a coisa complicou-se de veras, não só pelo fenómeno que aconteceu em Espanha, diminuição de quantidade e qualidade. Complicou-se de veras no mapa todo de certames a nível nacional, foi só evidente. E depois, obviamente, porque obviamente em Portugal, quer dizer, houve o crescimento qualitativo exponencial e efetivamente não havia outra forma que não fosse de uma forma justa pontuar as coisas e que, comparativamente, os grupos portugueses passaram a ser notoriamente superiores aos grupos espanhóis. Isso sem dúvida absolutamente não. Estamos nos 2 últimos minutos de jogo e ainda vamos ter aí alguns descontos sobre descontos. Estamos agora neste tempo de bola, né, a nível europeu. Dizer claramente que para ti o boom foi, para além da primeira pergunta logo a abrir a emissão, foi um tempo também ele único naquilo que é a sua especificidade. Encontras, já falaste em tempos também no Tunido, salvo erro, quando nós abordamos, precisamente, fomos entrevistados por causa do Quituna, abordaste alguma relação que houve entre o final do século XIX e o que aconteceu no final do século XX? Penso que terá sido qualquer coisa como isso. Havia aqui algumas semelhanças, alguma similitude entre um período e outro, mas aqui a minha questão já praticamente final é outra, e é a seguinte: é o boom, a época mais romântica da tuna portuguesa e ao longo da sua história centenária? Eu não sei se é mais romântica, mas sei que seguramente é mais idealista. Isso sim, porque efetivamente na altura
eu creio que os próprios turnos eram muito mais militantes do que são hoje em dia. A importância na sua vida, nas suas relações sociais e pessoais, a importância que a Tuna tinha era muito maior. E também a própria importância social que era dado ao fenómeno, porque a Tuna não era só festivais, não era só espetáculos de palco e de teatro, era também muita presença em sítios onde verdadeiramente era importante. E nós falamos aqui, estamos a falar nas tunas do interior, nas aldeias aqui à volta do concelho, nas vilas à volta do concelho, nas visitas aos hospitais, nas visitas às prisões, ok, inclusivamente, aos lares de idosos. E essa função e aquela alegria estudantil, juvenil, que o grupo levava a esses ambientes, acho que nos faziam sentir de alguma forma úteis. Eu creio que agora aposta-se muito mais no profissionalismo, no não falhar a colcheia, no não falhar a nota, do que propriamente na genuinidade e na função social que a própria Tuna podia e devia ainda exercer. E o abandono da rua é outra coisa importante. Eu recordo-me que quer nos meus anos ativos de estudantina, quer nos meus anos ativos aqui depois na Infantuna, que a rua era um elemento fundamental. Hoje em dia é raríssimo, tirando os festivais, encontrar um grupo destes na rua. A rua na Tuna portuguesa é uma característica do Blue. Pois. Claramente. Não existia antes. É uma importação espanhola, ponto final. Que não existia antes, sim. Não havia antes. Mas que foi absolutamente fundamental para a aproximação da Tuna com a sociedade civil, claramente. Para a própria inserção social da Tuna. E para o conhecimento que nós não temos, enquanto Tuna, a imagem do estudante universitário geral que a sociedade tem, ou não tínhamos, daqueles excessos, daquelas praxes exageradas e absolutamente inapropriadas que vemos todos os dias, hoje em dia, não tinha essa imagem. Tinha, pelo contrário, a imagem do estudante que que tinha a sua função social enquanto estudante, mas que, por outro lado, tinha este caráter lúdico de se divertir a si e aos que o rodeavam. Eu creio que com uma outra naturalidade, com uma outra sinceridade, com uma outra singeleza. Eu hoje vejo que a Tuna só vai à rua quando é forçada e quando é obrigada a isso. De outra forma, é cenário e muitas vezes a gente sabe que se encontra nos bastidores para afinar e para subir a palco. Coisa que há uns anos atrás era absolutamente impossível. Nos primeiros anos, no tempo do boom, uma saída da Tuna que implicasse uma deslocação por meio de transporte, fosse o comboio ou fosse autocarro, toda a gente ia junta e ao mesmo tempo. Hoje em dia nós sabemos que a forma de deslocação é em carros individuais, em que vão 4 ou 5, e há um carro ou 2 que vai na sexta, um carro ou 2 que vai no sábado de manhã, outro que só vai a seguir ao almoço, e um que chega 5 minutos antes da atuação. E que imediatamente depois a seguir regressam aos pontos de origem. Isto perdeu alguma... neste aspecto acho que se perdeu alguma daquela possibilidade de convivência e de salutar convívio que havia e que houve durante muitos anos. Espero que pelo menos alguns continuem a praticar, e que era absolutamente fundamental até na formação humana dos tunos para o futuro. Claro. Eu ia acabar a emissão e acabar o segmento dos Filhos do Boom, mas eu não resisto, e porque tenho aqui hoje a fazer 2 micro-questões e responderás se assim o entenderes, não necessitas fazer declaração de interesses. A primeira questão é se te arrependes de alguma coisa na tua passagem por este fantástico mundo das tunas universitárias, e a segunda é se ficou alguma coisa por fazer. Sim, arrependo-me de não ter começado pelo menos 2 ou 3 anos antes, porque eventualmente poderia ter começado, embora a vida na altura eu estava ligado a outro género, a um grupo musical de outro género que implicava a minha presença na minha terra natal com muita regularidade e portanto não podia fazer, mas assim que pude fazer, obviamente que aderi. Por outro lado, o que ficou por fazer? Ficaram algumas ideias e sobretudo ficou ainda a ideia de que
quando se entra neste mundo, dificilmente ou por vontade própria se sai dele, e acho que gostaria, como a maior parte da gente da nossa geração, até mais velhos ou da nossa geração, gostariam de ter qualquer coisa hoje que pudessem fazer em conjunto que lhes permitisse de alguma forma recordar esses tempos de Tuna. É óbvio que eu já não quero ir a um festival universitário, não quero ir a um festival competitivo, mas teria todo o gosto em participar, ou seria um enorme prazer participar num grupo adaptado à nossa geração e à nossa idade atual. Entretanto, não nos damos contas, mas já lá vão 30 anos, que pudesse fazer. E esse é o meu lamento e é talvez a minha pena única neste momento, porque de resto, como tu sabes, eu neste momento de alguma forma ganhei uma segunda vida por ter um filho que está há um ano nesta coisa das tunas também, e eu, portanto, fui obrigado de novo a mergulhar no mundo e a assistir a ensaios, e a assistir a tarefas, e a assistir a praxes a calores e coisas do género. Não deixa de ser uma excelente forma de regressar, embora por interposta pessoa. Absolutamente fantástico, absolutamente fantástico. E mesmo para acabar, muitas vezes. Mesmo para acabar, e também só respondes se quiseres, guardas rancor a alguém? Não, sabes que eu, aliás, eu até fiquei com a fama de ter um feitio bastante complicado e muito difícil de lidar, mas a verdade é que tudo isso, o tempo, esse grande juiz, mostrou qual era a realidade e mostrou o que efetivamente quem as pessoas são e como são, fora daquela espuma dos tempos ou daqueles momentos com um bocadinho mais de acrimónia que possa acontecer a qualquer altura. E neste momento, pelo contrário, até devo dizer que é com enorme orgulho que me recordo tantas vezes, e infelizmente já muitas vezes não podemos estar fisicamente com a regularidade que gostamos, com amigos que eu deixei espalhado por todo o país, por Espanha, pela Irlanda, até pela América do Norte, e precisamente amizades essas que se criaram com pessoas que pertenciam a outros grupos e que faziam parte de outros grupos, e que até num primeiro contacto pode nem ter sido nada de memorável, mas o que é facto é que houve amizades que ficaram, que perduram até hoje, e que eu faço questão e que gosto muito de fazer, de preservar, porque são das coisas mais preciosas que eu tenho neste momento. O tempo, esse juiz, como bem disseste, é efetivamente o maior avaliador daquilo que é ou foi a nossa passagem por este mundo das tunas. Eu estive à conversa com o João Paulo Sousa, da Estudantina Universidade de Coimbra e da Infantuna Cidade de Viseu. Foi mais uma vez um gosto enorme ter a tua presença aqui neste segmento em particular, que quer retratar de alguma forma aquilo que foi este período único da história da tuna portuguesa, o boom, aquilo que ficou conhecido por boom, embora o nosso amigo Rui Monteiro, o omelete da tuna do ISEP tenha dito, não, isto ia se chamar mais ou menos o Big Bang, porque os filhos de boom foram os que vieram a seguir. Não deixa de ter a sua razão. Se olharmos, paramos para pensar um bocadinho, se calhar os filhos de boom não será o nome mais apropriado, mas bom, vamos usar a nomenclatura oficial do Estado e este período em concreto é conhecido por boom e ficou assim para a história, para os cânones da história tunaril. Foi um gosto enorme mais uma vez ter estado à conversa contigo e agradecer a tua presença e a tua paciência por ter estado também aqui a partilhar connosco este bom bocado. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Recordo com muita saudade e com muita alegria o período em que a minha intervenção era maior e mais regular, nomeadamente no período em que fui redator e creio que até cheguei a ser diretor, muito do Portugal Tunas, e que efetivamente foi um instrumento, uma ferramenta fundamental para os primeiros passos de questionamento sobre o fenómeno, de estudo, do primeiro aparecimento, do lançamento de pistas e das primeiras discussões. É óbvio que hoje nós, se voltássemos àquelas árvores das discussões da primeira versão do Helder Pestana, do site do Helder Pestana, riríamos muito com muita coisa que então foi dita, mas ainda bem que foi assim, porque foi isso que permitiu que hoje a abordagem seja diferente, seja muito mais rigorosa, seja muito mais correta e seja muito mais justa
com o passado para deixarmos, para que o futuro aconteça. E, sobretudo, para que o futuro, como naquilo que tu referias há bocado, não repita o que aconteceu nos finais do século XIX e início do século XX, que foi o declinar até à extinção praticamente plena do fenómeno da tuna académica. Oxalá que não. Oxalá que novos caminhos continuem e cá estaremos para ajudar naquilo que nos pedirem que for preciso. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos, mais uma vez pela vossa presença, agradecer-vos e como ficou patente aqui pelas palavras de João Paulo, o caminho fez-se caminhando e foi este o caminho que nos trouxe hoje ao online, mas agora de cara, com a cara dada e estampada, quando antigamente estávamos em threads, numas arvorezinhas, não é? E isto também a evoluir dos tempos, não deixa de ser curioso serem os mesmos velhos para usarem as metodologias, os métodos e as ferramentas dos novos. Mas enfim, é o que temos. Mais uma vez daria um excelente programa. Qualquer dia vou fazer um especial para o Portugal Tunas, que é bom, é o que temos. Vou tomar nota. João Paulo, muito obrigado pela tua paciência, pela tua graciosidade em estar aqui esta noite, quando podia estar a fazer coisas bem mais interessantes. Nós voltaremos para o segmento número 5, para o volume número 5, na próxima semana. Já sabem, fiquem por aí e não quero mais dizer, cuidado como desconfinam. Desconfiem do desconfinamento. Vamos para as coisas destes termos. Boa noite, até a próxima semana.